Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje nós faremos o cajado da Malévola. Eu já recebi muitos pedidos para a confecção desse cajado aqui em todas as versões dele, ó. Tem a versão do cajado da versão clássica da Malévola de Bela Adormecida, tem o cajado da versão da Malévola do live action, também tem o cajado aí da Malévola do Disney Descendente e tem até o cajado da Malévola de Once Upon a Time. Na real, a minha versão é uma mistura do cajado do live action com alguns detalhes do cajado da Malévola de Disney Descendentes. Bom, se você gostou do tema, gosta do canal, não esquece de deixar aquele like biscoito para me ajudar e me incentivar a trazer cada vez mais coisas legais aqui pro nosso canal, beleza? Ó, e não esquece que a gente tem aqui no canal uma playlist com outros tutoriais Disney. É o primeiro link aqui da descrição. E qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários, a lista de materiais está aqui embaixo na descrição do vídeo e se liga aí no passo a passo. Bom pessoal, começando aqui pela base do cajado e eu vou utilizar papelão. Mas se você não tiver um papelão tão comprido quanto o meu tem aqui mais ou menos uns 2 metros, ó. Você pode usar um cabo de vassoura ou um pedaço de cano de PVC, tanto faz, beleza? Essa técnica aqui dá para adaptar em qualquer outra haste que você tiver por aí. Eu vou começar desenhando aqui mais fino. E eu vou engrossando à medida que eu for subindo. Na pontinha aqui mais fina, vai engrossando até subir e fazer esse acabamento aqui em V na parte de cima. E aqui pessoal, resolvi diminuir um pouquinho o tamanho aqui, deixei um pouquinho mais fininho, afinal a gente vai revestir, senão vai ficar muito grosso, beleza? E eu medi aqui, esse pedaço de papelão tem na verdade 1,5 m. Depois que eu já tenho essa parte aqui cortada, eu vou utilizá-la como molde para conseguir mais 2 partes iguais dessa. E eu vou colar aqui as 3 uma sobre a outra. E agora aqui com o estilete eu vou tirar um pouco das quinas para tirar esse formato quadrado. E aqui galera, terminei de cortar as quinas aqui, não precisa ser tão certinho não, beleza? É só para tirar aquele formato quadrado. E agora aqui no próximo passo eu vou usar papel, pode ser qualquer tipo de papel, jornal, folha de revista, folha de caderno usada. Eu vou amassar e fazer uma cobrinha com papel. Se eu quiser fazer uma mais comprida, é só continuar enrolando aqui, ó. E eu vou fazer várias cobrinhas dessa daqui, em vários tamanhos diferentes, várias espessuras diferentes, tá vendo? E eu vou usar aqui na parte do cabo, começando pelas menores, e vou fazendo uma espiral. E aqui pessoal, terminei de revestir uma espiral, comecei outra espiral, fiz intercalada e agora eu vou fazer uma terceira. Essa aqui eu tô fazendo pro lado oposto, tá vendo? Passando por cima mesmo. Bom, terminei de fazer aqui a terceira espiral. E agora eu vou pegar vários pedacinhos pequenos de espessuras diferentes e eu vou usar para tampar qualquer espaço maior que tenha ficado sem papel. Agora o próximo passo aqui é revestir tudo isso aqui com fita crepe. Pode ir marcando bem os vincos aqui. E eu recomendo que você pegue tirinhas menores para facilitar. É só fazer esse mesmo processo aqui em todo o cajado. E aqui galera, terminei de revestir totalmente com fita. Já dá um efeito bem legal assim. Bom, e agora eu vou deixar esse aqui um pouquinho de lado e a gente vai fazer a parte da pedra. Bom, para fazer a parte da pedra, galera, eu recortei aqui uma garrafinha de 500 ml de Guaraná. Retirei aqui a parte do gargalo. Eu vou usar aqui um pisca-pisca pilha. E também vou usar aqui um pedaço de papel celofane nacarado. Nesse primeiro passo eu vou passar o pisca-pisca aqui por dentro do gargalo recortado. E nessa próxima etapa eu vou envolver essa bola de LED aqui no papel nacarado. E agora eu fecho aqui e vou fixar aqui em volta com fita. Bom pessoal, agora aqui nessa próxima parte, eu já fiz a parte de cima aqui, já secou, ó. Eu vou usar a pistola de cola quente, mas ela não pode estar muito quente, senão ela vai derreter a garrafa. Ela vai derreter de qualquer maneira, mas não pode derreter muito.
Então eu vou botando um pouquinho de cola quente, só um pouquinho, e vou dando batidinhas assim para criar uma textura. Faz um pouquinho de cada vez para não ter um acúmulo muito grande de cola e a garrafa não sofrer tanta refração assim. E aqui, pessoal, a camada de cola quente já secou, não precisa ser uma camada muito grossa não, beleza? Eu coloquei 2 palitos só para segurar melhor e nessa próxima etapa eu vou passar uma camada de verniz vitral verde em cima dessa garrafa inteira. Bom, pessoal, o verniz vitral já secou, vai ficar mais ou menos com esse aspecto. Passei umas 3 demãos, beleza? E agora, continuando aqui com o cajado, eu vou revestir ele com EVA. Eu revesti essa partezinha aqui de baixo, ó. E agora eu vou fazer aqui com a parte do meio e depois a parte de cima, beleza? Eu passei cola de contato aqui em cima de tudo. Também passei cola de contato aqui num pedaço de EVA. E é bem simples, eu só vou encapar. E agora aqui, pessoal, uma parte importante, ó, o EVA ele provavelmente vai ficar um pouco enrugado, não tem problema, isso aí vai dar até um efeito legal. O importante é você colar aqui o EVA para ele encaixar ali na cola de contato, ó, e ressaltar todas aquelas partezinhas de baixo. Só ficou faltando aqui a parte de cima, só que antes da gente começar a fazer isso aqui, tem mais um detalhe que eu vou colocar aqui nessa ponta, uns arames. Peguei um pedacinho de arame de mais ou menos uns 40 centímetros, dobrei no meio, e eu vou fazer isso aqui mais 3 vezes. Um eu vou encaixar aqui nessa ponta, o outro eu vou encaixar aqui nessa outra ponta, um aqui no meio, e o outro também no meio, só que aqui na parte de trás. E agora aqui, com a ajuda da fita crepe, eu vou revestir esses arames exatamente da mesma forma que eu fiz no cabo. E aqui, galera, acelerei o processo, ó, tem que ficar mais ou menos dessa forma aqui, beleza? Bom, e eu vou fazer o mesmo processo em cada uma das 8 partes. Bom, pessoal, eu terminei aqui de revestir a parte de cima. Agora a gente vai fazer a textura aqui no corpo do cajado. Para agilizar aqui eu vou utilizar a maquininha de solda, mas você pode fazer isso com uma grafite também, como eu já mostrei aqui no canal várias vezes. Vai demorar um pouco mais, mas o resultado vai ser bem parecido. Fiz em todo o cajado, agora eu vou pintar com uma camada de tinta PVA. Já passei uma camada de cola de contato aqui, só para servir como um primer, mas isso aí é opcional, até porque o EVA ele já é preto. Bom, pessoal, o preto já secou e essa camada é bem de levinho, beleza? Só para criar uma textura e tampar alguns pontinhos brancos que tiverem ficado à mostra. E agora eu vou pegar aqui a tinta marrom e vou fazer uma pintura mal feita aqui por cima. Pintura mal feita é pintar não completamente, beleza? Deixar alguns espaços ali. Não é um dry brush, é só pegar o pincel e dar algumas pinceladas assim em algumas áreas. E agora que essa pintura mal feita com marrom já secou, tá vendo? Ó? Tá bem mal feita, tá vendo? Muita parte preta ali embaixo. Eu vou pegar um tom de marrom mais claro, vou tirar o excesso de tinta do pincel, não é um dry brush, tá? Mas tira um pouquinho o excesso de tinta do pincel. E vou vir só nas áreas mais ressaltadas. Bom, pessoal, terminei de ressaltar aqui, ó, como já deu uma diferença bem legal. Tá vendo esse brilho aqui? Eu consegui esse leve brilho com uma misturinha de cola e água, partes iguais de cola e água. Se você preferir passar o verniz, pode passar, mas o verniz vai dar uma aparência bem plastificada aqui, vai ficar meio artificial, beleza? Eu ainda não acertei totalmente a pintura dessa parte aqui, porque para colocar iluminação e brilho, primeiro a gente precisa saber em que posição que vão ficar esses galhos aqui. E a gente vai fazer isso aqui agora, colocando a gema aqui no meio. A pedra vai ficar aqui nesse meio.
Antes de fixar qualquer coisa aqui, eu vou deixar o fio aqui preso temporariamente aqui nessa parte de trás. Eu poderia já ter colocado o pisca-pisca antes de encapar, que aí o fio ficaria ali por dentro, por baixo do EVA, mas eu preferi deixar dessa forma que assim eu tenho uma liberdade para retirar o pisca-pisca se eu quiser. Vou começar por essa aqui. E eu vou dar a volta, vou tentar dar a volta ao máximo aqui na pedra. Como é um arame ali, tenta moldar direitinho o formato aqui da pedra, beleza? Essa segunda aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu já venho por trás aqui, ó. E agora essas duas juntas, vem aqui fazendo o acabamento por cima. Dessa forma ela vai ficar presa e aberta, tá vendo? E eu vou moldar o arame aqui para ficar o máximo possível colado à pedra. E aqui, galera, a minha amarração ficou dessa aqui, ó. Os 4 eu dei a volta aqui. 2 de trás eu apenas fiz uma espiral aqui. E os últimos que sobraram eu entrelacei aqui na frente e cruzei, tá vendo? Ficaria mais legal, com acabamento melhor, se a gente tivesse feito com biscuit. Mas imagina a quantidade de biscuit que seria necessário para revestir todo esse cajado aqui. E na parte de trás aqui do pisca-pisca, o certo seria cavar um buraquinho aqui para encaixar a parte da luz, mas eu ainda vou utilizar essa lâmpada aqui para outra coisa. Não tenho muitos pisca-pisca a pilha, então eu sempre reutilizo em outros DIYs. Esse aqui, por exemplo, eu tirei de uma das manoplas. A fita crepe que estava aqui, ó, eu pintei, fiz o mesmo estilo de pintura por cima da fita, escondeu o fio. Opa, voltei! E aí, galera, vocês gostaram do cajado? Vocês gostaram da minha versão do cajado? Bom, como eu disse pra vocês, é uma mistura ali do cajado da Malévola do live action com um pouquinho do cajado da Malévola do Disney Descendentes. Bom, se você fizer na hora de fazer ali, não precisa seguir exatamente o processo que eu fiz. Pode fazer a versão que você quiser, usando os elementos da versão que você achar mais legal, que assim você vai personalizar aí o seu próprio cajado da Malévola. O importante pra mim é que se você fizer, posta lá no Instagram e me marca pra eu ver, curtir e comentar, que eu gosto muito de ver as coisas que vocês fazem. Se você já postou e não me marcou, corre lá, me marca. Tem muita gente que não me marca, só me menciona. Você tem que me marcar. Se você só me mencionar, talvez eu não consiga visualizar depois de um tempo. Me marcando, você vai garantir que eu vou conseguir ver, e qualquer outra pessoa que entrar ali no meu perfil no Instagram vai conseguir ver o que você fez aí em casa. E para você que é novo por aqui, chegou através desse vídeo, eu te convido a conhecer um pouquinho mais aqui do nosso canal, para entender o conteúdo, saber os temas que a gente aborda aqui. Então dá uma voltinha por aí, se você gostar do conteúdo, se inscreve e ativa aí o sininho das notificações. O YouTube vai lembrar você toda vez que a gente tiver conteúdo novo aqui. E para você que é aquele inscrito incondicional, tá em todos os vídeos, me ajudando, me incentivando, comentando, deixando o like, biscoito aí, sugerindo outros temas, um beijão e muito obrigado pelo carinho. Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.